Bom dia, meus irmãos da evangelização infantil. Hoje nós estamos aqui para falar da importância da evangelização infantil. E queremos para isso nos apoiar em O Livro dos Espíritos, na sua questão 582, quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos responderam de forma enfática, nos dizendo: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses os dirijam pela senda do bem. E lhe facilitou a tarefa, dando àquele uma organização frágil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que a formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que eles avançassem pela estrada do bem. Então, ser pai, ser mãe, ter a responsabilidade de educar, de cuidar de uma criança, é uma verdadeira missão, onde nós temos como compromisso assumido para com Deus bem encaminhar estes pequenos pela estrada do bem. Mas quantas vezes nós nos confundimos no caminho? Nós já entendemos a importância de formar os nossos filhos da parte acadêmica, de dar para ele o melhor dos estudos, porque, dando um bom estudo, certamente poderemos garantir a vida dos nossos filhos. Porque como é bom poder formar um filho médico, advogado, arquiteto, dar uma boa formação a ele. E para isso, como nós já entendemos perfeitamente essa importância, nós fazemos o possível e o impossível para dar a melhor educação. Lotamos as agendas dos nossos filhos com os compromissos. Eles vão para a escola, estudam lá as matérias da escola, mas nós também damos a ele aulas de inglês, de espanhol, de informática. Colocamos eles para fazer uma atividade física e assim as nossas crianças estão cada vez mais com as suas agendas lotadas. Mas eu quero fazer uma pergunta a todos nós nesse instante. Qual o horário, qual o dia que nós dedicamos para que os nossos filhos se encontrem com Deus? Qual o dia que nós colocamos na agenda dos nossos filhos para que eles possam aprender o Evangelho do Cristo? Pois este é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma reflexão importantíssima. Então eu quero convidar a todos para que a gente possa assumir este compromisso que nós assumimos com Deus, que era formar os nossos filhos espiritualmente. Porque, meus irmãos, tenham a certeza, se nós dermos uma base do Evangelho de Jesus aos nossos filhos, acreditem, eles vão se formar médicos, mas eles serão aqueles verdadeiros médicos, aqueles capazes de dar a sua vida pela vida do outro. E não aqueles que se formam médicos apenas materialmente e são capazes de adentrar no seu consultório, receber uma pessoa e não dizer nem bom dia, não perguntar o seu nome, não olhar nos olhos. Mas aqueles que tiverem a base do Evangelho, aprenderem a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, esses sim, não serão apenas médicos no diploma, mas sim médicos na essência,
capazes de dar a sua vida pela vida do outro. Então eu convido aos senhores, coloquem na agenda dos seus filhos a evangelização. E essa evangelização, meus irmãos, ela pode ocorrer de várias maneiras. Ela pode acontecer através da tarefa que nós realizamos, que é a evangelização infantil dentro de uma casa espírita. Mas ela pode acontecer também numa igreja católica, numa igreja evangélica, porque apenas são visões diferentes, mas todos trazem a base do ensinamento do Cristo. E o quanto essa base é importante. E uma coisa que eu sempre digo, que nós não devemos dar o direito dos nossos filhos escolherem se eles querem ir à evangelização infantil. Porque se for assim, nós devemos dar o direito deles escolherem se eles querem ir na segunda-feira para a escola. E a gente não faz isso. Porque a gente aprendeu a importância deles irem para a escola, aprender português, matemática e química. Então, muitas vezes, encaminhamos os nossos filhos para a escola na segunda-feira, com febre, sem querer ir, mas nós fazemos isso porque sabemos da importância. E por que não dar esta mesma importância à formação do espírito imortal, através dos conceitos imutáveis ensinados pelo Evangelho do Cristo? Esse é o convite. Isso pode acontecer numa evangelização infantil dentro de uma casa espírita. Ela pode acontecer também na prática do Evangelho no lar, onde nós precisamos envolver os nossos filhos nessa atividade, que é trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, na prática junto com a família, e deixar os nossos pequenos se envolverem nessa tarefa, adequando o nosso estudo ao seu entendimento, à sua fala, fazendo com que eles participem das coisas simples que levam o Evangelho no lar. Mas, principalmente, nós devemos mostrar como é importante o Evangelho através do nosso exemplo. Mostrando para os nossos filhos que o Evangelho é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. É o Evangelho que nos conduz pela estrada da vida, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Porque certamente só existe uma forma de educar, através do exemplo. Então, se nós, pais, mães, avós, tios, responsáveis por esses pequenos, dermos o exemplo, mostrar para ele a importância de conhecer o Cristo, certamente eles vão assumir esse compromisso. Eles vão querer beber dessa fonte de água limpa, essa fonte inesgotável que é o Evangelho. Meus irmãos, eu já realizo um trabalho junto das crianças há algum tempo e eu posso afirmar que as crianças que recebem o Evangelho na sua base, eles são crianças diferentes. Eles são jovens diferentes. Eles são melhores alunos, melhores filhos, melhores amigos, porque eles têm na base o amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Façam esse investimento. É o melhor, mais seguro e melhor dos investimentos. Dar na base dos nossos filhos os conceitos do Cristo. Porque como nós, os nossos filhos vão crescer. E eles vão precisar percorrer a estrada da vida. E como nós, eles irão encontrar dificuldades, obstáculos, precisarão fazer escolhas na vida. Mas se o Evangelho estiver na base, estiver na sua essência, eles vão lembrar dos ensinamentos adquiridos lá quando pequenos e vão fazer as melhores escolhas, vão ter as melhores atitudes. Então o Evangelho, ele é o melhor caminho. Então esse é o convite de hoje, que a gente possa dar a verdadeira importância à evangelização infantil. Porque se nós quisermos mudar o mundo, nós precisamos mudar os nossos pequenos. Porque um dia eles serão grandes, irão formar novos pequenos. Qual é a base que nós vamos dar para os nossos filhos? Fica aqui o convite que nós possamos fazer, como disse o Mestre, deixai vir a mim as criancinhas, que a gente possa deixar os nossos filhos irem até o encontro de Jesus. E certamente, ao chegar até Jesus, eles serão consolados, eles serão instruídos e eles serão bem encaminhados. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela paciência
e pela oportunidade. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Tenham excelentes dias. Até uma próxima.